Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 21 de abril de 2022. Então, voltamos ao nosso estudo. Vamos ler aqui mais uma estrofe do livro Tao Te Ching. Estamos ainda no capítulo 9, página 68. Nós vamos continuar lendo mais uma estrofe do poema do capítulo 9. Agora a estrofe é a seguinte: concluir o nome, terminar a obra, retirar o corpo, este é o caminho do céu. O caminho do céu é o caminho que o homem percorre no mundo quando o observa, atenta e passivamente às leis da naturalidade, assimila seus significados e concretiza suas ações, guiando seus passos conforme esse movimento. Praticar o caminho do céu, portanto, é alcançar aos poucos a compreensão destas leis, trazê-las para dentro do seu âmago e agir no mundo em conformidade com esses preceitos. Todo caminho é uma trilha curta ou longa que liga dois lugares afastados um do outro, e que pode ser percorrida por quem precise se locomover de uma ponta à outra. Assim também o caminho do céu é o caminho que pode ser trilhado para levar uma pessoa da sua condição humana à realização espiritual. A realização pode ocorrer nos mais diferentes níveis e no mais alto de todos. E o mais alto de todos é quando a pessoa alcança a outra ponta do caminho. Une-se ao tal e se dilui nessa energia para se transformar, ela mesma no caminho do céu. Mas antes de chegar a essa dimensão, é preciso atingir outros níveis de realizações, menos sutis, que servirão como escadas que a levarão gradualmente à completa realização espiritual, se permanecer no caminho. Enquanto caminha por essa trilha, a pessoa apenas segue o caminho, mas no momento em que alcança a outra ponta e se realiza em plenitude dela, então será possível dizer que concluiu o nome, terminou a obra e retirou o corpo. Concluiu o nome porque se manteve fiel aos princípios, sem se desviar da sua meta. Até o fim de sua vida material, terminou a obra porque finalizou o projeto inicial de alcançar a realização espiritual e retirou o corpo porque se libertou da roda da transmigração ou a roda de Sansara, ok? Morreu como ser humano para prosseguir na sua jornada como espírito iluminado, que não voltará mais a encarnar como um corpo manifestado, preso no ciclo da vida e da morte. O homem vive entre o céu e a terra e tem a prerrogativa de possuir uma consciência capaz de unir os dois. Por isso, ele recebe influência de dois tipos de energia: a celestial, da não intenção, que emana do céu e da terra, e a humana ou intencional, que deriva do seu ego. Assim, ele possui duas naturezas: a celestial ou universal, que existe dentro de cada manifestação e é igual para todos os seres porque é essência primordial de todas as existências, e a natureza humana, também chamada de natureza do ego, que é fragmentada, diferente em cada pessoa e está sempre repleta de anseios, inquietações, julgamentos, formas e conceitos previamente concebidos. O ser humano pode se expressar no mundo ora evidenciado sua natureza celestial, ora sua natureza humana, quando a natureza celestial se manifesta. Ele é uma pessoa benevolente, equilibrada, harmoniosa e compassiva, mas quando se manifesta sua natureza humana, ele se aproxima do comportamento de uma pessoa malévola, desequilibrada, rancorosa, desarmoniosa e cruel. Todos os homens vivem entre essas duas naturezas porque possuem no seu íntimo as duas essências, a celestial e a humana. Mas devido à predominância da atuação do seu ego, o ser humano não consegue viver em plenitude a sua essência celestial. Por outro lado, devido à força que a natureza celestial exerce sobre ele,
também não consegue entregar-se completamente à sua essência humana. Assim, as pessoas vivem equilibrando-se entre as duas naturezas. Ora, a natureza celestial predomina sobre as ações que elas praticam no mundo, ora predomina a natureza humana. Na vida, o caminho trilhado pelo homem é o caminho do mundo dual, onde o ego é o governante e o homem seu seguidor. Aqui o homem planta suas bases numa tríplice fronteira, onde procura conciliar três aspectos de sua vida: a manifestação dos desejos egoístas, insaciáveis e a obediência a regras sociais que orientam a boa convivência em grupo e os princípios de uma ética espiritual. O caminho do céu representa a naturalidade, ou a ausência de intenção e do egoísmo. E o caminho do homem representa a intenção ou apego. Quanto mais o ser humano se afasta das qualidades eminentemente humanas para adquirir as qualidades celestiais que nascem de um coração afetivo com relação aos outros seres, mais ele se aproxima do caminho do céu. Restaurar a natureza celestial, portanto, é encontrar e reconhecer em si mesmo a essência celestial e passar a cultivá-la para viver em plenitude e qualidade celestial, que se encontra presente na sua natureza. Agir assim é seguir o caminho do céu, um caminho de expansão da consciência que leva à integração do ser humano com as leis da natureza e se expressa através da perfeita harmonia de gestos e palavras que o seu seguidor alcança na intenção com o mundo. Trata-se aqui de compreender a essência dos princípios do Tao e seguir os seus preceitos, fazer a leitura correta destas leis e ter força de vontade para segui-las. Quem consegue este intento trilha o caminho do céu. Então aqui nós terminamos a leitura desta estrofe do capítulo 9, que é a última estrofe, e encerra-se o capítulo 9 aqui. Então, vamos fazer um comentário aqui sobre esta passagem. Concluir o nome, terminar a obra, retirar o corpo, este é o caminho do céu. Então, vocês viram que ele relata aqui a nossa experiência como seres humanos, um afastamento da consciência primordial, e isso nos remete a voltar ao caminho da quietude, do silêncio, o caminho interior. Muitas vezes não é necessário porque passamos por uma vida de conflitos, por uma vida de confusão e nós não conhecemos a verdade. Então a gente passa muito longe, em estado de consciência muito inferior, portanto já está provado aí nas relações humanas e o que a gente vê que as pessoas rezam, vão à igreja, tomam hóstias, se ajoelham, fazem orações e nada conseguem solucionar. Por quê? Porque no seu íntimo o que predomina é a ação humana da vida, não a espiritual. Então, para que se concretize o nome, para que se concretize a essência, para que seja se unificado o ego com o self, é preciso muito estudo, trabalho, prática. Preciso conhecer os princípios espirituais, como nós já vimos aqui, e Joel Goldsmith também nos traz isso, que o caminho infinito é um meio mais fácil de através da meditação, de nós chegarmos à compreensão do como e da letra E. Porque o como é o seguinte: não existe Deus e o homem, existe Deus manifestado como homem. Como? O como, ele é a unificação entre o homem e Deus. Porque não existe Deus e o homem. Não existe uma coisa separada da outra. Existe Deus como homem, como mulher. Então, a gente fala aqui homem, mas é no sentido homem e mulher, masculino e feminino, integrado, ok? Então, nós passamos por essas experiências de separação, de conflitos, e justamente isso se dá por uma troca de informação dentro de um nível de consciência, um nível consciencial do planeta, para que a gente possa evoluir. E como que a gente começa a evoluir? Quando a gente chega num teto de informação, nós damos um salto consciencial,
começamos a questionar as coisas do mundo, começamos a ficar mais atentos, mais introspectivos, começamos a pensar mais, começamos a interpretar as escrituras, aquilo que foi dito há 2000 anos atrás, porque foi pouca coisa que ficou da passagem do Mestre na Terra, e essas poucas coisas que ficaram foi o bastante para a gente estudar, se aprofundar e conhecer a verdade. Só que conhecer a verdade, meus irmãos, passa a ser uma coisa mais profunda do que realmente ler o que está escrito, entender o que está escrito e não praticar. Nós precisamos praticar. E praticar é meditar. Meditar é comunhão com Deus. E comunhão com Deus é a ausência de pensamentos, preocupações, a ausência de intenção, a ausência de desejos. Então, como Lao Tzu traz aqui a fórmula do soltar, que é totalmente a nulidade de desejos, e como que a gente vai chegar neste nível de percepção? Apenas praticando a presença. Apenas praticando a quietude, o silêncio, o descansar na presença através da meditação, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 meditações dia, para que a gente acalme nossa mente, porque a mente ela vive num transtorno geral, as duas energias em conflito, o yin e yang, então o conflito que existe, o homem espiritual e o homem natural, como Paulo falou, o homem natural é o ego, que toma decisões, que é o conflituoso, que é competitivo, que ele precisa do seu espaço para progredir, ele precisa alcançar suas metas, ele quer conquista, território. Então, ele é o ser conflituoso, porque através desta ambição que o ego tem, ele gera conflitos, ele gera desgraças, ele gera toda a complicativa que existe no mundo hoje. Tudo que existe no mundo hoje vem da origem do erro, a origem da crença de dois poderes, que essa crença se origina na separação. Eu contra todos, ou eu contra você, você contra mim. E para eu conseguir alcançar, eu tenho que passar em cima de você. Então, este é o pensamento crucial que nos afasta da essência, que nos afasta da percepção do tal. Mas a partir do momento que a gente começa a praticar, começa a meditar, começa a colocar como hábito em nossa vida, ao levantar pela manhã, na parte do meio-dia antes de almoçar, na parte da noite antes de dormir, no meio da tarde, no meio da manhã, meditações curtas, nós vamos furando este bloqueio, esta crasta, esta proteção que existe entre o cérebro reptiliano e o neocórtex. A gente começa a pensar mais, dar mais tempo para tomar decisões, começamos a ser mais introspectivo, começamos a ouvir mais, porque nós queremos falar, e isso é a ação da mente. Quando a mente ela age, a gente quer falar, a gente quer justificar, a gente quer provar que a gente está certo. Mas quando a gente tem a ação da consciência espiritual, nós só ouvimos, nós deixamos passar, nós demos a face direita, demos a esquerda. E dar a face direita, dar a face esquerda não é apanhar não, gente. Antes de apanhar da agressão física, é deixar passar, analisar o que a pessoa está dizendo, passe, mesmo que aquilo venha a dar um certo desconforto dentro de você, causar um certo conflito, você vai se questionar, por que eu estou sentindo isto? Se eu estou sentindo isto, é que isto realmente está dentro de mim. Mas se isso não está dentro de mim, isto é apenas uma informação. Da onde que vem esta informação? Então nós vamos percebendo que cada um de nós é um espelho. Aquilo que projetamos nos outros está dentro de nós. Nós nunca poderemos projetar algo que não está dentro de nós. Ou seja, toda a nossa vida, todas as manifestações, profissões, tudo isso passa por um processo de escolha, consciente e inconsciente. E aí quando nós percebemos, damos um salto, começamos a questionar, começamos a mudar os pensamentos, nós começamos a praticar. E praticar
concluir o nome. Concluir o nome é vir ajudar, percorrer, alcançar o caminho do céu, terminar a obra de quem você realmente é, deixar a sua contribuição. E o caminho do céu, que é o reino do céu que está dentro de nós, é um caminho totalmente profundo para dentro. E nós vamos, através deste caminho, ajudando outras pessoas, compartilhando conhecimento, compartilhando estudos, compartilhando raciocínios. Traçamos uma linha de raciocínio dentro de um determinado problema para que a pessoa que possa assistir este vídeo, que possa assistir outros vídeos também aqui do canal e fazer os cursos, os nossos cursos. Nós temos um curso e nós vamos lançar um e-book também falando sobre meditação contemplativa, falando sobre os benefícios da meditação contemplativa. E para que a gente possa levar uma contribuição para uma ajuda. Porque a mente mortal, ou a mente carnal, ou o modo humano de vida, ele é conflituoso, ele é a tempestade, ele está na borda do vulcão girando, 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 girando. O tal, ele está no centro do vulcão, na ausência do barulho, porque quem está no centro, no epicentro do vulcão, no centro, ele não escuta barulho algum. Ele apenas observa. Ele apenas sente a presença do tal, ele apenas tira a atenção das coisas que estão no mundo externo, passa a tomar a atenção para as coisas que estão no seu reino interior, os conflitos em sua consciência. E aí nós vamos percorrendo este caminho, ajudando para terminar a obra daquilo que foi construído há milhões e milhões de anos atrás, quando fomos emanados através de uma individualidade, e ao longo das eras e éons de encarnação, nós chegamos até aqui, nesse nível de estado de desenvolvimento. E aqueles que, com certeza, aqueles de vocês que estão assistindo este vídeo e aqueles de vocês que estão se sentindo familiarizados com este vídeo, também estão no mesmo nível consciencial. Por isso que vocês estão entendendo aquilo que nós estamos falando aqui. Com este nível consciencial, conclui-se a obra. E aí, para deixar o corpo, vai depender de nós aquilo que nós vamos deixar de plantação, deixar de semente aqui neste planeta. Para o bem, para a harmonia, para a misericórdia, não o conflito, para a paz e para o amor. Porque o amor, meus irmãos, o amor, falar em amor é complicado. E não é complicado, seria muito fácil falar em amor. Mas existe uma confusão muito grande quando se fala em amor. O amor ele é transbordante. O amor, ele não existe retidão no amor. Não existe preconceitos no amor. Não existe diferença no amor. O amor é a presença, é a própria presença, é o Cristo vivo em cada um de nós e que está dentro de nós. Então é o centro, dentro do centro do nosso ser, onde a gente encontra esta paz, esta harmonia. Mas, de novo, para a gente chegar lá, é preciso prática, é preciso estudar, é preciso sentir a presença, preciso de um ego que esteja disponível, que esteja com foco, com força, para não se desviar do caminho que foi o que Lao Tzu deixou para nós aqui. Trilhar o caminho do céu é não se desviar do caminho. Mesmo que possamos ter tropeços durante o caminho, nós persistimos no caminho. Nós vamos meditar de novo, nós vamos orar de novo, nós vamos recomeçar tudo de novo, porque é o amor do Pai que está transbordando em nós, é a realização do Pai que está de dentro de nós para o mundo externo, para a gente poder ajudar as consciências que estão em desenvolvimento também. Então existem níveis de consciência, não é que a maioria das pessoas estão ignorantes, são ignorantes pelo nível de consciência que elas têm, o nível de consciências que elas vivem entubadas dentro de uma matrix, que vai modulando, coordenando, que vai manipulando tudo, para que a pessoa não saia deste nível consciencial, que a pessoa não pense, que a pessoa não questione. Como que pode ser isto?
Como que pode ser, como Nicodemos perguntou para Jesus, como que pode ser isto, mestre? Como que eu posso voltar para dentro da barriga da minha mãe? Aí o mestre olhou para ele e falou o seguinte, olha, se você não está entendendo que eu estou falando para você das coisas daqui, como podes entender das coisas do céu? Então as coisas daqui que estão à disposição nossa, de nós sabermos, é que nós vamos voltar. E que se nós não evoluirmos, não pularmos de estado consciencial, nós vamos voltar para continuar nosso processo evolutivo, que precisamos crescer. E aqueles que transcendem o caminho, eles vão continuar transcendendo, porque o caminho é infinito. Então vai continuar crescendo, nível e nível e nível e nível. Vai subindo, 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 subindo. Existe um teto final? Não, não existe um teto final. A complexidade do todo é extrema e não existe para a mente humana explicar esta complexidade, porque é o infinito. A partir do momento que cada consciência expande, o todo expande. Então, o todo não é perfeito, porque ele continua expandindo, sua consciência maior continua expandindo através da nossa expansão individual de cada um de nós. Bom dia a todos, uma ótima quinta-feira de estudo, que seja um extraordinário dia na presença do Cristo Jesus em cada um de nós. Muito obrigado. Gente, estava até esquecendo aqui de comentar para vocês. A gente falou dos nossos cursos. Abaixo deste vídeo vai ter o link do curso introdutório de Alquimia da Unidade, que é um curso de expansão de consciência, na qual vocês vão assistir vídeos de mecânica quântica, sobre meditação e sobre o princípio da alquimia. Logo, logo nós vamos compartilhar com vocês aqui que nós estamos lançando um e-book falando sobre meditação contemplativa. Então nós vamos deixar pré-avisados aqui, de repente nos próximos vídeos nós já vamos lançar aí, vocês vão ser avisados deste link para vocês adquirirem este e-book num valor bem simbólico mesmo, tá ok? Muito obrigado a todos, paz em Cristo Jesus.